Eu tinha tudo que todo mundo queria. Fama, né? Sucesso. Eu já tinha uma amiga que orava por mim há mais de 10 anos. E eu duvidava, né, da existência de Jesus. Eu achava que era uma lenda, que a Bíblia era uma lenda, uma historinha. Até que um dia Jesus se manifestou para mim. Desculpa, Eu Sara, sozinha dentro do meu quarto. Você teve algum contato com a Bíblia antes dessa sua amiga? Nunca tinha lido a Bíblia. Eu nunca tinha lido a Bíblia. Mas eu tinha ido à igreja com essa minha amiga que me evangelizava. Fiquei rindo por dentro, né? Secretamente rindo, julgando. Um dia eu achei legal que eu fui umas 2 vezes com ela na igreja. A segunda vez que eu fui, eles tocaram axé gospel. Enfim, aí eu tive um encontro com Jesus a partir daí. No seu quarto? Porque depois desse período, eu tive uma experiência com o diabo. Eu vi o diabo manifestando numa pessoa na saída de um ensaio que eu estava fazendo para um show. E quando eu vi essa pessoa manifestar, eu vi o diabo dentro da pessoa. Minha visão espiritual abriu. E não era uma coisa normal isso acontecer comigo. Quando a minha visão espiritual abriu, a princípio eu fiquei em estado de choque. Até mesmo pensei que eu poderia estar tendo uma alucinação. Porém, havia mais uma pessoa na banda que também era cristã e eu não sabia. E essa pessoa me segurou assim nos ombros e disse: não fica com raiva dessa pessoa, que a pessoa me agrediu, falou coisas horríveis. Ela disse: não fica com raiva dessa pessoa, porque não era a pessoa, era o inimigo. Aí eu falei: opa, aí eu acordei do transe ali, né, do transe que eu digo assim, eu estava em estado de choque. Eu acordei do choque, eu olhei e falei: o quê? Né? Quer dizer, não era só eu que estava tendo a visão, outra pessoa também estava vendo. A partir dali eu fui para casa, liguei para minha amiga que orava por mim há mais de 10 anos e pedi a ela perdão por eu ter duvidado que existia o diabo, porque eu sempre achei que o diabo era história de filminho de terror, não era real. E aí essa minha amiga foi na minha casa orar por mim, para eu entregar a vida para Jesus, conversou comigo. Quando ela foi embora, eu comecei a praticar, sem saber, Mateus 6,6. Comecei a trancar no quarto. Comecei a falar com Jesus. Mais ou menos uns 10 dias depois, eu não tenho a conta exata, eu estava já pronta para dormir, minha filha dormindo já no quartinho dela, eu ali no meu quarto, já pronta para dormir, sentada e recostada na cabeceira da cama. Sentada na cama, assim, para dormir. Deitada, assim, com a cabeceira, né? Sabe quando você deita, fica só encostado na cabeceira? E aí eu comecei a escrever uma carta. Eu tinha um caderno de desabafo, eu sempre tive muitos cadernos, né, para escrever. E ali eu comecei a escrever uma carta para Deus. Eu já estava cansada de falar. Então eu falei: eu vou escrever hoje o que eu tenho para falar. E a mesma coisa eu fui escrevendo. De repente, uma voz começou a falar na minha cabeça, mas eu não percebia. Eu achava que era o meu pensamento. 3 vozes podem falar com a gente: a voz do pensamento, que é a voz da alma, a voz de Deus e a voz do diabo. Porém, quando Deus assim o quer, ele faz a voz dele se destacar. Quando ele tem esse interesse, que a voz fique inconfundível. E ele fez exatamente assim comigo. Eu fui conversando com aquela voz sem perceber que não era o meu pensamento, só que parecia ser o meu pensamento dialogando comigo mesmo. De repente, quando ele quis, assim eu quis, ele tirou a voz do lugar onde estava e botou a voz dentro do quarto, em todas as minhas células, e em todo o meu ser. E aquela voz ficou de uma forma que é impossível você confundir. O fato de eu ter reconhecido aquela voz significa que há uma memória em nós de antes de sermos gerados. Sim. E essa memória só pode ser ativada por Deus. E assim, quando Deus o quer, ele ativa essa memória para quem ele quiser. Nossa, que lindo, Sara. E eu recebi aquela ativação naquele momento e eu reconheci a voz do meu Criador, que é o meu Pai.